Projeto 1, bom dia, queridinhos, tudo bem, pitocos? Hoje é quarta-feira, crianças, dia 17 de junho, e nós vamos, no dia de hoje, aqui no nosso canal, falar com vocês sobre datas comemorativas, um pouco de história também, né? Por que se comemora uma data? Porque tem uma história atrás daquela data. Uma dessas atividades, nós já tivemos aula de história, já falamos sobre a história dele, do Tiradentes, e outro nós vamos falar sobre a Lei Áurea. O que é Lei Áurea? Vocês vão aprender hoje um pouco sobre a Lei Áurea, do que se trata, assim como vocês já aprenderam bastante sobre a história de Tiradentes, quem era Tiradentes e o que ele fazia. Então, vocês precisam procurar atividades de abril e atividades de maio. Essas duas atividades que nós vamos fazer no dia de hoje. Projeto 1, peguem a pastinha de vocês e procurem esta folhinha aqui, que é de maio, porque a Lei Áurea é comemorada em maio, e procurem esta folhinha aqui, ainda sobre Tiradentes, que vocês já tiveram aula de história falando sobre ele. Começando por Tiradentes, lá na folhinha de abril, a gente faria essa atividade no dia 29 de abril. Há muito tempo nós deveríamos ter feito esse trabalhinho aqui no projeto. Aí diz assim, data comemorativa, 21 de abril, dia de Tiradentes. E aí diz, observe as imagens abaixo e pinte quem é Tiradentes. Nós já falamos sobre ele, então é um momento bom de você que está aí na sua casa, fazendo atividade, junto com o seu familiar, com a mãe, com o pai, com quem puder ajudar vocês a fazer atividade, relembrar a figura de Tiradentes, como ele era, mais ou menos, porque não é uma foto dele, e sim uma figura desenhada, né? A gente vai relembrar mais ou menos como era a figura dele, pintar essa figura. E relembrem aí com os familiares de vocês quem era Tiradentes, né? Por que o nome Tiradentes? Tem crianças do Projeto 1 que me mandaram vídeos me explicando por que Tiradentes. Então, ele tem um nome, por que ele era chamado de Tiradentes, o que aconteceu com o Tiradentes, o porquê que aconteceu isso. Então, vocês têm um resumo da história, vocês ainda são muito picutinhos, então, um resumo da história, um pouco do que aconteceu nessa Inconfidência Mineira, o que aconteceu na história de Tiradentes, tá bom? Então, aqui é só para que vocês lembrem da figura dele e pintem somente a figura que lembra Tiradentes, certo? Lá na folhinha de maio, nós já vamos falar de uma coisa nova, uma coisa diferente, que talvez o Projeto 1 ainda não tenha trabalhado. Nós vamos falar sobre uma coisa chamada libertação da escravidão. Mas para que a gente fale sobre liberdade, antes de nós da escravidão ser livre, de não existir mais a escravidão, existia a escravidão. Então, existiu em algum momento do nosso mundo, infelizmente, um momento onde as pessoas, algum grupo de pessoas era escravo. O que é ser escravo? Escravos são pessoas que trabalham obrigadas, sob pressão, sobre apanhar, sobre sofrer muitos maus tratos. É a mesma coisa que um adulto pegar vocês aí na sua casa, onde vocês estiverem, e obrigar vocês a fazerem tudo que vocês não querem. Fazer obrigado a trabalhar, plantar, colher, a capinar, a lavar, a passar. E ainda vocês terem que fazer tudo isso obrigado, vocês ainda apanharem, sendo humilhados, machucados. E isso aconteceu e infelizmente ainda acontece em todo mundo, porque ainda existe muito preconceito. E o grupo de pessoas que sofriam isso era um grupo das pessoas negras. Infelizmente, os negros, nós que somos negros, sofríamos muito preconceito. E então esses negros, né, as pessoas com a pele escura, as pessoas com a pele mais escura, tem pessoas que são bem negras com a pele bem mais escura, tem pessoas que têm a pele um pouco mais clara, mas são negras também, assim como eu. Eu posso ter a pele um pouco mais clara, mas a minha raça é uma raça negra. Tanto é que os meus avós, a minha avó, ainda morava lá na senzala, onde ela era também escrava. O meu avô, a minha bisavó, o meu avô nasceu dentro de
uma senzala. Vocês sabiam que era um lugar onde os negros ficavam ali? Isso é muito terrível. Eles não tinham uma casa para morar. Eles moravam numa senzala, num lugar onde ficavam todos os negros lá como se eles fossem animais. Todos moravam juntos ali. E aí, quando o chefe deles, né, que era um homem branco, dono da fazenda, resolvia mandar os negros trabalhar, ele dizia: vem, fulano, vem trabalhar agora, tu vai cortar isso, tu vai fazer aquilo. E se tu não fizesse como ele queria, apanhava muito e muitos eram até mortos. Isso ainda acontece. Vocês devem acompanhar coisas que vocês ainda ouvem, né? Nós estamos num momento onde, infelizmente, ainda estão matando os negros como se eles fossem animais. E isso está muito errado. Não podemos fazer isso com nenhum tipo de ser humano. Negros, brancos, alto, baixo, gordo, magro, pobre, rico, o que importa é que sejamos humanos, que sejamos pessoas. Nós não podemos fazer isso nem com animais, nem os animais merecem ser maltratados, né? Então não é o negro tem que ser respeitado, todas as pessoas têm que ser respeitadas, mas infelizmente, crianças, houve essa época onde todo mundo que tinha pele marrom ou bem escura era escravo. Então é isso que a gente vai ler aqui, é esta folha que vocês vão fazer, onde existe uma figura que lembra um negro, né? A figura ela está em branco para que vocês pintem. Então, que importante eu ver que vocês vão pintar uma figura negra aqui. A gente tem que trabalhar com isso, com essa ideia, com essa visão do negro, porque ser negro é ser marrom, é ter a pele dourada e é muito lindo ser negro. Nós temos que ter a ideia de que a pessoa que tem a pele marrom, tem a pele bege, tem a pele preta, ela não é melhor ou pior do que nenhum de vocês, nenhum de nós. Somos todos iguais perante aos olhos de Deus. E perante aos olhos de todos, nós deveríamos também ser igual. Somos humanos, certo? Então, aqui é uma figura de um menino negro sendo livre. Vocês podem ver que tinha correntes, significa que ele estava preso, acorrentado. Eles acorrentavam as pessoas como se elas fossem animais, né? Nem os animais devem viver presos, não é? A gente já falou várias vezes sobre isso. O animalzinho precisa viver livre. E nós não somos animalzinho. O negro não é animal, é uma pessoa. E mesmo assim ele ficava amarrado. Aí veio uma lei, que o nome dela era Lei Áurea. E aí essa lei libertou os negros. Eles puderam deixar de morar naqueles lugares lá onde tinha um monte de gente morando, né? Eles puderam ter a casa deles, eles puderam trabalhar. E os negros foram construindo uma possibilidade de ter uma vida mais digna, sendo que ainda hoje as pessoas olham para alguém com a pele mais escura e ainda são preconceituosas. Mas existiu, crianças, uma lei chamada Lei Áurea. E esta Lei Áurea é que vocês vão estudar aqui, ó. O pai e a mãe, quem estiver com vocês, vai contar um pouquinho dessa história. E o mais legal ainda é que quem estiver fazendo trabalho com vocês pode falar um pouco sobre o que acha de tudo isso. Vocês podem fazer um debate em casa, conversar sobre o que tu acha sobre isso, pai? Hein, mãe? Vocês acham qual é a sua opinião sobre uma coisa tão absurda que aconteceu e que ainda acontece no nosso país? No nosso país e no mundo inteiro. A Lei Áurea foi uma lei instituída no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, praticamente, todos que eram negros eram escravos. E em cada lugar teve um nome diferente, teve uma forma diferente de libertação. Aqui no Brasil foi a Lei Áurea, certo? Então ela é comemorada no dia 13 de maio. Isso aconteceu lá em 13 de maio de 1888. Há muito tempo atrás, crianças. Muito, muito, muito tempo atrás. Então foi quando os negros foram livres, tá? Eles ficavam presos como animais, nós ficávamos sem poder ter acesso às coisas, e aí houve essa lei para libertar os negros. Então é isso que vocês vão estar aprendendo nessa atividade do dia
de maio, falando sobre esse dia tão importante para nós negros, para nossa comunidade negra, onde nós fomos libertados da escravidão. Vocês sabiam que se não tivesse a Lei Áurea, eu, Amone, jamais seria pró de vocês, porque negro não podia ser professor. Negro não podia estudar. Então, se não fosse a Lei Áurea, nós nem nos conheceríamos, porque eu não poderia falar com vocês, porque uma negra e um negro não podia falar com as pessoas. Que horror, né? Mas é verdade. Beijos, que bom que somos livres e que bom que nós respeitamos todas as pessoas, porque vidas negras importam. Amo vocês.